Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Que bênção. A gente está aqui, vamos falar sobre a rejeição. Nosso episódio 4 era para mim ter gravado o nosso vídeo. Eu gravei, inclusive, o nosso vídeo. Mas não deu certo, meus queridos. Ficou com mais de 15 minutos e na hora de eu fazer o envio, não adianta. Eu já tentei enviar, não dá certo. Então, eu não quero perder o nosso conteúdo de hoje, tá certo? E nós estamos aqui para falar com vocês sobre vença a rejeição. Eu vim aqui te convidar para a gente vencer essa rejeição junto. Esse é um projeto a qual Deus colocou em nosso coração. E eu estou aqui para dizer que você tem todas as condições de ser uma bênção, de vencer a rejeição, se você tem algum tipo de rejeição, que você tem condições de se superar e de ajudar pessoas também a superar esse sentimento ruim, esse sentimento que não faz bem, tá bom? E hoje eu trago essa palavra da parte de Deus para o teu coração e eu vou deixar salvo aqui, tá bom? O nosso quarto episódio hoje, falando sobre vencer a rejeição. E a nossa base bíblica hoje se encontra no livro de Salmos, capítulo 27. Mauricélia, seja bem-vinda. A gente vai falar sobre rejeição. A rejeição hoje e as emoções saudáveis. Esse é o tema de hoje, tá bom? Quarto episódio dessa série sobre vencer a rejeição. Aleluia! Sejam todos bem-vindos. Se vocês puderem aí enviar para alguém falar que nós estamos ao vivo aqui. Não era projeto de entrar ao vivo, mas eu falei, meu pessoal não pode ficar prejudicado por causa do Instagram, que não aceita vídeo com mais de 15 minutos. O nosso conteúdo ficou grande hoje e aí não deu certo de eu fazer o envio, tá bom? Tava tentando, mas não deu certo. Sejam bem-vindos. E eu vou falar a respeito da rejeição. A nossa base bíblica hoje está no livro de Salmos, capítulo 27. Apenas um versículo eu vou ler para vocês. Aliás, 2 versículos. O verso 9 e 10 de Salmos 27, que diz assim: Não escondas de mim a tua face e não rejeite o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, não me desampare, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Essa é a base nossa para falar sobre vencer a rejeição. Esse foi um projeto que Deus colocou em nosso coração e eu sei que você vai conseguir vencer essa rejeição em nome de Jesus, tá bom? Emoções saudáveis. Como enfrentar a rejeição, Raquel? Eu não sei se você acompanhou o primeiro, segundo, terceiro episódio a respeito da rejeição, mas o que é a rejeição? O que significa ser rejeitado? A rejeição significa lançar fora, significa expelir, repelir, recusar, negar, desaprovar, desprezar. Rejeição, portanto, significa o quê? Significa deixar alguém de lado, descartar alguém como se fosse um objeto, descartar alguém como se ele não tivesse nenhum valor, tá bom? A rejeição faz com que a pessoa se sinta deixada de lado. A rejeição faz com que a pessoa se sinta magoada. A rejeição, ela trabalha dentro do sentimento. É como se a pessoa que está sendo rejeitada ouvisse alguém dizendo: eu não quero você perto de mim. Você não me serve, você não serve para mim, você não tem valor algum. Eu não sei se alguma vez na sua vida você já se sentiu rejeitado. Há muitas pessoas em nosso redor, em nossa vida, que têm esse sentimento de rejeição, tá bom? Que experimentaram algum tipo de rejeição no decorrer da sua vida, de uma forma ou de outra. E ninguém precisa ter vivido um abuso, seja esse abuso sexual, seja um abuso verbal, seja um abuso físico na sua vida, para poder ter experimentado a rejeição. A rejeição, olha só como é que acontece. A rejeição acontece em relacionamento amoroso. Tem pessoas que se sentem rejeitadas por causa da sua condição social, pessoas que se sentem rejeitadas por causa da sua raça, porque é pardo, porque é preto, porque é branco, porque é índio, né? Tem pessoas que se sentem rejeitadas por causa de um problema ou por causa de uma limitação física. Tem pessoas que se sentem rejeitadas porque se acham feios. Tem pessoas que se sentem rejeitadas por causa do bairro, ou cidade, ou estado onde mora. Tá certo? Tem pessoas que se sentem rejeitadas porque têm dificuldade em alguma matéria na escola.
Tem pessoas que se sentem rejeitadas porque não têm um dinheiro e não conseguem andar como dita a moda, não conseguem andar vestido como dita a moda. Tem pessoas que se sentem rejeitadas por causa da sua religião. Tem outras pessoas que se sentem rejeitadas por causa da sua origem. Tem pessoas que se sentem rejeitadas por causa da baixa cultura ou a forma com que se comunicam, por causa da sua linguagem. Joyce Meyer, ela escreve em um dos livros chamado A Raiz da Rejeição, e ela diz o seguinte: a dor da rejeição emocional é um dos piores tipos de dor que uma pessoa consiga enfrentar. Sabe por quê? E ela termina dizendo: eu acredito que precisa trabalhar muito mais duro para evitar ou aliviar a dor emocional do que a dor física. Aí você vai dizer, Raquel, por que que ela chega a essa conclusão? Acontece que todas as pessoas que enfrentam a rejeição aqui ou ali ou no decorrer da sua vida, hoje ou amanhã, quando chega a hora que essa pessoa tem que enfrentar a rejeição, tem que lidar com a rejeição, ver que a rejeição ela sempre vem acompanhada de muita dor, viu? Sente muita dor, essas pessoas sentem muita dor. E você sabe o que é pior? Segundo a psicologia, é muito trabalhoso lidar com uma dor que não é física. É muito difícil lidar com uma dor que não está localizada em nenhuma parte do corpo. Quando a dor está localizada numa junta, numa cabeça, num pé, no dedo que está machucado, os médicos sabem qual remédio passar, sabem qual é o remédio específico para aquele tipo de dor, para aquela situação. Mas quando a dor é na alma, quando a dor é emocional, não existe um tratamento específico. Não existe um analgésico, um medicamento que consiga aliviar essa dor. Não tem um remédio, tá? Mas o que a gente faz então, Raquel? Quando tá doendo muito, mas não existe um ponto específico que origina essa dor. Quando a pessoa já experimentou desse sentimento de rejeição, sabe exatamente o que eu quero dizer. Viu? A rejeição pode atacar uma pessoa quando ela está no ventre materno. Pessoas que são rejeitadas dentro do ventre materno, nem nasceu ainda, já experimenta a rejeição. Como assim, Raquel? Por exemplo, os pais queriam muito que fosse uma menina, descobre que é um menino. Queria muito que fosse um menino, descobre que é uma menina. Entende? Ou vice-versa. Ou descobre que está grávida e não queria, uma gravidez indesejada. Ou tenta fazer um aborto e esse aborto não é bem sucedido, tá certo? São situações que agregam ali naquela criança, o estado emocional, a criança já é rejeitada no ventre materno. Então, existe alguns tipos de rejeição que já vem exatamente como estou dizendo para você, desde o ventre, antes mesmo de nascer, esse tipo de rejeição. São plantadas ainda no ventre materno. Uma criança nasce com um tipo de deficiência, não nasce normal, tá bom? Inabilidade, experimenta esse tipo de rejeição, tá? Porque as pessoas dizem, nossa, é doente. Tudo isso é um acúmulo. Tudo isso gera naquela criança um acúmulo de sentimentos, tá bom? Então, essa criança, ela queria ser amada. Essa criança queria ser amada, queria se sentir esperançosa, queria receber amor e afeto, mas ela não recebe esse amor e afeto. O amor e o afeto que ela recebe vem através de sentimento de frustração. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Essas sementes de rejeição plantada ainda antes mesmo de nascer. As comparações, tá bom? Vamos lá para o tipo de comparação também. Às vezes para você é bacana tá comparando alguém, dizer fulano parece com ciclano, né? Para você que tá falando, às vezes pode ser uma coisa bacana, mas às vezes para a pessoa que está recebendo aquele tipo de sentimento não é uma coisa legal. A pessoa que está recebendo esse tipo de sentimento aí não é uma coisa boa. Por que não é uma coisa boa? Essa pessoa que está recebendo essa palavra, às vezes não vai lidar com essa palavra da mesma forma que você está tentando se expressar. Ou dizer assim, fulano podia ser pelo menos trabalhador igual é o pai. Podia fazer pelo menos um terço igual a mãe faz. Então esse tipo de comparação gera uma paranoia na vida das pessoas, na mente das pessoas. Hoje, infelizmente, as crianças já estão nascendo doentes, estão nascendo ansiosas.
E tudo isso devido a um acúmulo de muitas coisas, sentimentos, muitas coisas. Às vezes a gente é rodeado de pessoas que rejeitam, né? Então, assim, tais comparações abrem uma porta sem saída na vida das pessoas, tá bom? Uma porta para o espírito de rejeição, e esse espírito acaba governando a vida das pessoas, e é uma coisa que não é bacana. Então, a gente tem que tomar cuidado, inclusive, às vezes, com elogio. Porque, às vezes, para você é um elogio, e para a pessoa que está recebendo aquilo, não é que seja uma afronta, mas é uma coisa que ela não está preparada para lidar. Tá bom? Assim como a crítica autoconstrutiva, né? Você vai criticar alguém que não está preparado para poder receber aquele tipo de crítica. Então, às vezes, a verdade sua, ela tem que ficar para você, tá bom? Às vezes a gente quer ser verdadeiro e acha que todo mundo está preparado para receber sua verdade. Infelizmente, tem muitas pessoas que não estão preparadas para receber a sua verdade, e nós temos que tomar cuidado. Às vezes a sua verdade, ela é boa para você. Você guarde a sua verdade para você, porque nem todo mundo está preparado para receber a tua verdade. Outras causas de rejeição: adoção, abandono, morte de um dos pais podem causar esse tipo de rejeição. O abuso não é necessariamente a única causa de rejeição. Você pensa que é só a pessoa que foi abusada que se sente rejeitado? Não, não é, tá? Todos os tipos de abuso, incluindo físico, verbal, sexual, emocional, retenção de amor, tá? Definitivamente plantam sementes de rejeição. Plantam sim, mas não são a única causa, tá? Quando essas coisas acontecem na vida das pessoas, elas desenvolvem alguns comportamentos. Vamos ver se você se identifica com algum tipo de comportamento ou conhece uma pessoa assim, tá bom? Que veremos agora. Escute só. Uma pessoa que é rebelde, um adolescente muito rebelde, uma criança muito rebelde, tá? Rebelde, a rebeldia. Uma pessoa que vive irada, não tem bom humor pra nada. Uma pessoa amargurada, viu? Uma pessoa que se sente culpada, carrega consigo esse sentimento de culpa. Uma pessoa que todo tempo se sente inferior, tá? Uma pessoa que vive inferiorizada. Uma pessoa que tem uma autoimagem própria, às vezes é linda, mas não se sente assim. Uma pessoa que vive criticando os outros. Uma pessoa que vive em extrema pobreza, tá? Mesmo tendo condição de trabalhar e uma condição de ter sua vida mudada, vive em um estado de extrema pobreza. Uma pessoa que tem todo tipo de medo, tá? Uma pessoa que vive amedrontada, uma pessoa que vive cheia de medo, tá certo? Tem síndrome de todo tipo, síndrome de pânico, não consegue ficar só. Pessoas que têm medo, que vivem com esse sentimento de medo dentro de si mesmo. Uma pessoa que tem desesperança, não tem expectativa. Você diz assim, calma, amanhã tudo vai mudar, amanhã pode ser um novo dia para você. E essa pessoa não acredita que amanhã vai chegar um novo dia. A pessoa vive em uma desesperança. Uma pessoa que vive na defensiva, tá bom? Vive todo o tempo se defendendo. Acha que tudo é para ela. É uma pessoa que é dura, difícil de lidar. Uma pessoa que vive desconfiada de todo mundo. Tá? Uma pessoa que desrespeita os outros. Uma pessoa que vive competindo com os outros. Uma pessoa que vive morrendo de ciúme dos outros. E outra pessoa que é perfeccionista. Viu? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, todos esses tipos, eu citei mais de 10 tipos aqui de rejeição. Todos esses tipos aqui de atitude vêm de uma rejeição. Lá no fundo, a pessoa, ela sofreu algum tipo de rejeição. Toda pessoa que se sente rejeitada, ela desenvolve, tá certo? Um desses comportamentos que eu citei aqui para vocês. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Que notícia é essa, missionária Raquel? Se você é ou está sendo rejeitado aqui nessa vida, entenda que você não é a única pessoa que está passando por isso. Você não é o único que está sendo rejeitado ou está se sentindo rejeitado. Não. A rejeição faz parte da nossa vida, tá? E a rejeição foi a base fundamental para o ministério de Jesus. O próprio Jesus não desfrutou da aceitação ou aprovação dos homens. O próprio Jesus, quando esteve na terra,
ele foi desprezado, ele foi rejeitado, assim como diz o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 3. Foi rejeitado, homem de dores, tá? Desprezado, abandonado pelos homens. É homem de sofrimento e dores que sabe que é padecer e adoecer, como um dos que esconderam o rosto. Foi desprezado, não fizeram dele caso algum e não tinham estima por ele. Olha só, o ministério de Jesus, a base do ministério de Jesus foi a rejeição. E aí você acha que você não tem que ser rejeitado. Você acha que você não vai conseguir vencer na vida porque você está sendo rejeitado. Infelizmente, eu quero dizer uma verdade. Não se sinta ofendido com a minha verdade. Essa é a minha verdade. Nós estamos vivendo em uma nação que é doente. Uma nação que não foi preparada para crítica. Não foi preparada para censo. Eu vivi em uma época que a gente vestia o que tinha para vestir. Comia o que tinha para comer. A gente era feliz. Hoje, se uma criança não tem um sapato bom e o coleguinha tem, ele já tem esse espírito de rejeição e a culpa é dos pais. Por que a culpa é dos pais? Não preparam seus filhos para a sociedade. E aí são crianças doentes, viram adolescentes doentes, jovens doentes, adultos doentes e morrem doentes. Tem que tomar remédio controlado no decorrer da sua vida porque não foram preparados para a vida. A vida não é esse mar de rosa. O ministério de Jesus, a base do ministério de Jesus foi a rejeição. Às vezes a gente pega os nossos filhos e diz, o meu filho, a minha filha, não vai passar pelo que eu passei. Ótimo, eu respeito, né? Eu respeito a tua decisão. Mas vê aí como é que você se tornou hoje. Vê como é que está o nosso mundo hoje. Vê que você se tornou um adulto, né? Um adulto de caráter, um adulto com boa índole, um adulto que dá conta de enfrentar as coisas, não consegue carregar o mundo nas costas, mas consegue fazer alguma coisa. Infelizmente não está sendo assim, né? Muita gente se matando por causa da rejeição, não consegue lidar com a rejeição. E a Bíblia diz assim, olha, se alguém bater no seu rosto, vira o outro lado. A gente não estamos preparados para lidar com a rejeição, não estamos preparados para lidar com o sofrimento. Isso é preocupante. Jesus enfrentou todas essas coisas e muito mais para que nós pudéssemos estar libertos. Libertos do que, Raquel? Da rejeição. E eu tenho base bíblica para você. Eu tenho base bíblica para poder afirmar para você o que eu estou dizendo. Tá certo? Primeiro, a rejeição de Jesus foi profetizada muito antes de Jesus ter nascido. A rejeição de Jesus foi profetizada 700 anos antes dele nascer. Foi profetizado, tá bom? A rejeição de Jesus foi profetizada 700 anos antes dele nascer. Muito tempo, né, meus irmãos? 700 anos. Quem profetizou? Profeta Isaías. E ele disse que Jesus seria servo sofredor, rejeitado, desprezado. E Jesus foi rejeitado antes de nascer. Tu acha que foi fácil para Jesus ser rejeitado antes de nascer, coitado? Antes mesmo de nascer já tinha um histórico de sofrimento. Estava lá profetizado que ele ia sofrer, que ia ser um homem de dores. Misericórdia, gente, só quer bênção, né? Segundo, Jesus foi rejeitado pelos seus. E o seu que eu estou falando aqui não é alguém que ele não conhece, não é algum parente distante, não é alguém que ele não conhecesse. Pelo contrário, era familiar, era pessoa que sabia quem ele era, gente de perto, tá bom? Jesus, ele não foi rejeitado. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz isso. Veio para os seus e os seus não receberam. Jesus foi rejeitado pelos seus, pelos parentes. Jesus foi rejeitado pelos amigos de perto, não foi pessoas de longe, não. Você nem sabe. Quando a gente é rejeitado pelo marido, pela esposa, pelo pai, pelo filho, pelo amigo chegado, isso é coisa diferente. A Bíblia diz que Jesus foi rejeitado pelos dele, pelas pessoas mais próximas dele. Jesus enfrentou a rejeição e seu nascimento foi marcado pela rejeição. Você se lembra de que não havia lugar para ele nascer. E aí você tá aí, né? Licença. Vive aí reclamando da sua vida. Acha que sua vida não é boa. Vive aí dizendo, ai, que vida ruim. Vive aí dizendo, ai, que eu não aguento. Ai, que minha vida é assim. Ai, que minha vida é assado. E aí você vive aí dizendo que a tua vida não é boa, que as coisas pra você não tá legal. E aí, às vezes, você, inclusive, tem uma cama para você dormir. Inclusive, quando você nasceu, eu duvido muito que não tinha uma cama, um berço, uma rede, como diz aqui no Piauí,
para você dormir. E eu duvido muito que não tinha, e se não tivesse, mesmo assim tinha amor ali, e aí você tá aí com esse sentimento, né? Com esse sentimento ruim dentro de você, achando que sua vida não tá boa. Jesus nasceu dentro de uma manjedoura. A vida dele não foi fácil. Jesus nasceu em uma manjedoura. Não tinha cama, não tinha lugar para ele, não tinha lugar não. Não tinha ali, deixa eu te falar o negócio. Não tinha ali um berço esperando Jesus não, não tinha um quarto decorado esperando Jesus não. Viu? Não tinha não. O que tinha para ele era uma manjedoura que estava preparado. E aí o que acontece? Você, mesmo com a tua limitação, mesmo com a tua dificuldade, você não tem tudo o que você quer, mas você tem o que você necessita, né? E aí o que acontece? Às vezes a gente não está feliz com o que a gente tem. A gente é pessoas insatisfeitas, pessoas que não se contentam com o que tem. Jesus nasce em uma manjedoura. Jesus é homem de sofrimento, que sabe o que é padecer. Jesus foi rejeitado, terceiro aqui, pilar, pelo povo. Houve uma época na vida de Jesus que ele foi rejeitado pelo povo. Atente para o texto. De novo perguntou-lhes o governador. Está lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 21 e 22. De novo pergunta-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu solte? Responderam eles: solta Barrabás. Explicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? O povo respondeu: seja crucificado. Você pensa que no meio daquela multidão ali não tinha pessoas que Jesus curou? Não tinha amigos, não tinha familiar, e o que prevaleceu foi a palavra: crucifica Jesus, solta Barrabás. As pessoas preferiram o inimigo ao invés de Jesus, que veio para poder trazer vida. O que Jesus fez pelo povo para que ele fosse rejeitado? O que Jesus fez lá na família dele para que ele sofresse esse tipo de rejeição? O que foi que Jesus fez para poder receber esse tipo de sentimento? O que foi que Jesus fez? Jesus não fez nada para merecer isso. Jesus não fez nada para poder receber esse tipo de sentimento. E mesmo assim as pessoas estavam insistindo, dizendo: crucifica. Crucifica Jesus. Você pensa que foi fácil para ele? Aí você vai dizer: Raquel, mas era Jesus. Sim, mas ele era homem. Homem de dores. Olha, ele era carne, sujeito a falhar, sujeito a sentir dor, sujeito a sentimentos. Jesus sentia dor. Jesus tinha sentimento. O que ele fez para ser abandonado? O que foi que ele fez para ser desprezado? Pelo contrário, ele curou. Curou coxo, curou aleijado, curou cego, curou mudo, curou leproso, deu atenção à mulher abandonada, deu atenção às pessoas desprezadas, deu atenção às crianças. Jesus ajuda o povo, orienta o povo, prega para o povo. E mesmo assim Jesus foi rejeitado. O Filho de Deus, o Senhor Jesus, experimentou o sentimento de rejeição. Ninguém na face da terra foi tão rejeitado. Nunca será, não existe uma pessoa na face da terra, não existe, que foi tão rejeitado como Jesus foi. Se você está se sentindo rejeitado, se está se sentindo jogado fora, se você sente abandonado, deixado de lado, você sente que você está sozinho, Jesus está do seu lado e sabe o que significa rejeitado, sabe o que significa ser rejeitado. Ele sabe o que é essa dor que você tem aí. Sendo assim, ele oferece para você que se sente rejeitado por alguma razão, se alguma situação tem se formado dentro do teu coração, se configurou para que nascesse esse sentimento no seu coração, Deus ele quer oferecer a você 3 saídas que podem mudar a sua vida. Para aquele que se sente rejeitado, primeiro, Deus ele quer oferecer para você aceitação e acolhimento. João capítulo 6, versículo 37 diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo algum eu lançarei fora. Que promessa maravilhosa! De modo nenhum, de forma alguma, Jesus vai te jogar fora. Para aqueles que estão sofrendo com a rejeição, o Filho de Deus oferece aceitação e acolhimento. O Filho de Deus oferece para você o abraço que você quer receber, você precisa receber. Se alguém te desprezou de um lado, tem rejeição do outro, se você está se sentindo abandonado, solitário,
Olha o que Deus está dizendo. Se alguém tem desprezo de um lado ou de outro, aquele que vem a Deus, de forma nenhuma ele te joga fora. De forma nenhuma ele te lança fora. Quando você chega a Jesus, ele cura as tuas feridas, porque ele alivia, ele te dá, restaura a tua força, ele te faz viver como uma pessoa aceita, tá certo? Acolhidas em amor. Portanto, não se sinta rejeitado, porque o próprio Jesus oferece para você a aceitação e acolhimento, e ele te ensina o que é amor próprio. Você precisa se sentir amado, você precisa se sentir aceito, e isso tem que começar por você. Se nem você mesmo se aceita, como os demais vão te aceitar? Se nem você mesmo consegue se amar, como é que os demais vão te amar? Então, é algo que precisa ser trabalhado dentro de você. Segundo, Deus oferece alívio verdadeiro. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. O mundo te rejeita, a pessoa que você confiava, amava, te rejeitou, a pessoa que você amava te abandonou, alguém te disse, saia daqui e vá embora. Jesus está dizendo, vem a mim, eu te dou alívio. Jesus alivia a sua dor. Jesus alivia a dor do seu coração. Jesus alivia a dor da sua alma. Jesus, ele tira o peso do teu coração. Jesus, ele tira todo o fardo. E assim você se sentirá aliviado. Se você se sente assim, se entregue a Jesus. Tenha um encontro com Jesus. Porque Jesus aceita você como você é. Jesus acolhe você. Jesus alivia você de todo o peso que você tem carregado no decorrer da sua vida. Para aquele que ainda, mesmo assim, se sente rejeitado, Deus oferece a sua presença real. Ainda, olha só o que o salmista Davi vai dizer no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 4. Esse é um salmo bastante mesmo conhecido. E Jesus vai dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. É possível que a rejeição tenha gerado em seu coração um sentimento de abandono e solidão. No entanto, eu preciso te afirmar isso, eu preciso te dizer isso. Você não está sozinho, você não está abandonado em sua dor. Existe um Deus que te ama, existe um Deus que oferece a sua presença real, presença segura para você atravessar o seu vale de sombra e de morte. Há duas categorias de pessoas que se sentem rejeitadas. Somente duas, não tem mais que duas. Primeiro, as pessoas que se fecham para Deus. Segundo, as pessoas que se abrem para Deus. Primeiro, a pessoa que se fecha para Deus, ela se tranca dentro de si mesma. Elas sofrem sozinha e ainda faz quem está perto dela sofrer, porque ninguém consegue ajudar ela. A pessoa se tranca dentro de si mesma, ela cria um cerco, ela se fecha, ninguém consegue ajudar essa pessoa. Ela vive em extremo sentimento de destruição. A pessoa se destrói sozinha. E as pessoas que estão em volta não sabem o que fazem. Tenta até ajudar, mas não consegue. E o segundo tipo de pessoa é a que se abre para Deus. Essa pessoa que se abre para Deus recebe aceitação, recebe acolhimento, recebe alívio e recebe a presença de Deus na sua vida. E eu quero perguntar para você, terminando o episódio de hoje. Qual das duas pessoas você é? Qual das duas pessoas você pretende continuar sendo? A pessoa que vai continuar se fechando para o mundo, vai continuar se fechando para todos porque foi frustrado? Ou a pessoa que se abre para Deus? A pessoa que se aceita, a pessoa que quer receber acolhimento de Deus, a pessoa que precisa de receber alívio, a pessoa que precisa da presença de Deus? Quem você quer continuar sendo? Qual das duas pessoas você quer continuar sendo? A que se fecha para Deus ou a que se abre para Deus? A pessoa que se fecha para Deus não consegue nem dizer, Senhor, estou sofrendo, Deus, eu estou passando por isso, eu não quero mais continuar assim, eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero mais levar essa vida desse jeito, para mim já deu até aqui, eu já sofri demais. A pessoa que se abre para Deus, ela é sincera e ela diz, Senhor, até aqui eu consegui, até aqui eu lutei com minhas forças, mas eu não tenho força mais para lutar só, eu preciso do Senhor. Você vai se abrir para Deus ou você vai se fechar para Deus? A pessoa que se fecha para Deus, ela não consegue orar, ela não consegue buscar, ela não consegue ter o carinho nem o amor das pessoas, por mais que você tente amar.
Por mais que você diga para essa pessoa o quanto ela é amada, ela jamais vai conseguir receber esse amor. Por que que ela não vai conseguir receber esse amor? Porque ela se trancou dentro do seu mundo. E tudo o que importa é aquilo que está dentro dela. Qual será a sua escolha hoje? Você vai procurar Deus, vai se abrir para Deus, para buscar a sua cura, a cura para a rejeição, ou vai se fechar para Deus e permanecer escravo desse sentimento? Eu encerro essa live de hoje dizendo: a decisão é toda sua. Ela não pode ser tomada por ninguém. A decisão ela é toda sua. Eu sofri no decorrer da minha vida, tenho 28 anos. Eu sofri diversos tipos de rejeição no decorrer da minha vida. Mas eu não deixei com que nenhum tipo de rejeição controlasse a minha vida. Sabe por quê? O único protagonista da tua história é você. E se você se abrir para Deus, Deus ele te dá todas as ferramentas Se você se abrir para Deus, Se você se abrir para Deus, Deus te dá todas as ferramentas necessárias para você lutar, para você vencer, para você lidar com essa rejeição, para você se autoaceitar, para você se ajudar e ainda conseguir ajudar outras pessoas. Hoje, não sou uma pessoa que sofre. Graças a Deus, nunca fui uma pessoa que sofreu. Pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa que sempre vi uma oportunidade de ajudar as pessoas e é isso que eu me alegro em fazer. Então, a decisão é toda sua. Você vai se abrir para Deus ou vai se fechar. A decisão é toda sua. Se você se abrir para Deus, ele te cura. Se você se fechar para Deus, a cura não vai chegar para a tua vida. Se lembra, há esperança para o teu futuro. Há esperança para você, mas você precisa querer isso. Você precisa se aceitar, você precisa do amor próprio, você precisa buscar essa vida em Deus, tá bom? Esse é o episódio de hoje, o 4º episódio. A gente vai, eu creio que vai ser mais de 7, enquanto a gente tiver palavras a respeito de rejeição. O tema de hoje foi emoção saudável, tá bom? O 4º tópico da nossa série, Vença a Rejeição. Como enfrentar a rejeição. E amanhã eu tô aqui de novo com essa palavra para você, essa palavra pro seu coração de noite, tá bom? Tô com essa palavra aqui para seu coração, para tua vida, para você entender que você é muito mais que um corpo bonito, você é muito mais que um rostinho bonito, você é alguém que Deus ama, tá bom? Você é muito mais do que o dinheiro possa dizer, do que uma roupa de marca, você é muito mais. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem que viver e ter essa postura como filho de Deus. Quem é filho de Deus não é filho de qualquer um. Você é herdeiro das promessas, então começa a andar, começa a ser, começa a ter atitudes como filho de Deus. Não dá para dizer, eu sou filho de Deus e não ter atitude de um filho de Deus. Então se abre para Deus e deixe Deus curar teu coração. Conta para Deus o que passa, conta para Deus o que você precisa mudar. Abra para Deus e fala para Deus onde é que está localizada essa dor, porque Deus, ele tem essa cura, Deus, ele tem essa restauração para tua alma. Tá bom? Um grande abraço, a missionária Raquel, para você. E amanhã nós estamos aqui. Você que esteve presente aqui, a gente entrou de repente, tá bom? Mas entramos aqui porque o meu vídeo e áudio ficou com mais de 15 minutos e o Instagram não aceita. E por isso nós estamos aqui. Tá bom? Vou deixar salva, se Deus quiser, essa live e que essa live possa ajudar a sua vida. E se essa live ajuda a sua vida e de alguém que você conhece, eu peço para depois você manda no direct ou marca a pessoa no comentário, tá bom? Que eu vou deixar salvo aqui para que outras pessoas possam ser alcançadas por essa palavra de hoje. Deus abençoe vocês, uma boa noite e paz para o teu coração. Viva o novo de Deus. Deus tem o melhor para a tua vida, tá bom? Um abraço.